Bom dia, queridos irmãos e irmãs, amigos e paroquianos. Hoje é sexta-feira, dia 26 de março. O trecho do Evangelho que hoje meditamos se coloca no contexto da festa da dedicação. É uma festa que acontecia na época do inverno em Israel. No templo estava acontecendo então esta festa da dedicação, ou conhecida também como festa das luzes. E Jesus transitava livremente no templo, no alpendre de Salomão. Esta festa judaica comemorava a retomada do templo por volta de 175 anos antes de Cristo, pelos judeus, né? Essa retomada foi seguida de uma purificação após um longo tempo de profanação do templo pelo rei Antíoco Epifânio. Foi um imperador grego. O que se comemora na festa das luzes é um milagre que aconteceu logo após a retomada do templo de Jerusalém. E mesmo sendo a festa da dedicação, a festa das luzes, mesmo estando dentro do templo, os fariseus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E Jesus vai lhes dizer: tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os fariseus vão dizer que não era pelas obras que queriam apedrejar Jesus, mas por causa da blasfêmia que Jesus tinha dito de ser filho de Deus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Escutemos, então, o Evangelho de hoje, de João, capítulo 10, versículos 31 ao 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E com ele, muitos foram ter com ele. E diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, o Evangelho de São João sempre apresenta algumas situações em que as pessoas se dividem. Existe bastante luz para poder acreditar, mas existe também muita escuridão para justificar uma negação em aderir a Cristo, aderir ao seu projeto, ao projeto de salvação. O trecho do Evangelho de hoje termina afirmando que muitos creram nele, mas não todos. Alguns se deixaram convencer pelas palavras, pelas obras de Jesus, enquanto outros endureceram ainda mais o coração. Estes de coração duro agiam em boa fé, porque queriam defender o Deus deles, de alguma forma. De fato, Jesus, durante a última ceia, vai dizer aos seus discípulos que vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Já presenciei na minha vida cenas parecidas de irmãos que matavam a dignidade, matavam a esperança, matavam o amor de outras pessoas, através de calúnias, de fofocas, de mentiras, achando fazer o bem a Deus, achando de defender a própria religião. Não será que estas tendências extremas, diferentes e contraditórias em relação à fé, talvez se encontrem também em nosso coração, mesmo que de uma forma menos intensa? A nossa fé, caros irmãos e irmãs, conhece altos e baixos. É como se essa multidão de que fala o Evangelho de hoje estivesse presente em nós. Jesus, com o seu exemplo, nos ensina a nos colocarmos longe de tantas perigosas oscilações muitas vezes ditadas pelo sentimento, por estados de espírito, de modismo que vemos em nossos dias atuais. A fé cristã, para enraizar-se nas profundezas do nosso ser e para permanecer firme e forte, apesar das eventuais tempestades exteriores, superficiais da nossa vida, a nossa fé tem necessidade de fundar-se fortemente nas Sagradas Escrituras, que tem no Novo Testamento a sua realização e a sua plenitude. Frequentar, ler, estudar, meditar e rezar a palavra de Deus é fazer com que a própria vida de fé, com que a nossa fé vá se tornando cada vez mais firme, cada vez mais forte. Que o Senhor nos conceda a graça de acolher cada vez mais a sua palavra, palavra de verdade, de acolher o próprio Cristo presente nas Sagradas Escrituras, e que a luz do Senhor esteja sobre cada um de nós, a nos guiar e a nos dar sempre mais aquela coragem de crer sem pestanejar e de nos dar também aquela coragem de perseverar na fé sem jamais vacilar. Que assim seja. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa sexta-feira a todos.